porque o mundo está como está. Se nós observarmos os textos bíblicos listados pelo apóstolo Paulo, quando ele fala do pecado da humanidade no seu tempo, parece que Paulo estava falando dos mesmos pecados que nós poderíamos listar em nossa sociedade no mundo de hoje. Embora nós tenhamos nos desenvolvido na tecnologia, na ciência, nós não avançamos na nossa natureza, nós continuamos sendo seres caídos em pecado, nós não crescemos em santidade. Aquilo que está escrito em Gênesis 3 a respeito da queda espiritual do ser humano, da desobediência a Deus, ela permanece até hoje. O ser humano, ele é irracional diante de Deus, ele se afasta, ele é teimoso, ele não quer viver na amizade com o Senhor. Então Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo 18 a 31, que a natureza pecaminosa que o ser humano herdou a partir do pecado não conhece Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E daí nós podemos conferir, você pode conferir na sua Bíblia, uma lista de pecados que Paulo faz na Bíblia, e nós com certeza ainda poderíamos acrescentar alguns outros. Veja a lista de pecados que Paulo faz. O ser humano se tornou impiedoso, é nítida a perversão, a injustiça, o coração é insensato, a irracionalidade, a imundicícia, as idolatrias, o lesbianismo, o homossexualismo, a injustiça, a malícia, a avareza, maldade, inveja, homicídio, contendas, dolo, maligno, infamação, calúnia, insolência, soberba, presunção, maldade, desobediência aos pais, insensatez, perfídia, infidelidade, desafeição, falta de misericórdia. Tanto pecado na lista que a gente não consegue nem decifrar o significado de cada um deles, e ainda poderíamos listar outros mais se a gente observar como o ser humano está vivendo. Então volta a pergunta: por que o ser humano está vivendo neste estado de depravação moral e espiritual? Primeiro, é que nós temos a natureza pecaminosa, como já vimos. Gênesis mostra que após o ser humano ser criado, ele resolveu desobedecer a Deus, e a consequência dessa desobediência é vivermos inclinados ao pecado. A natureza humana, a partir do pecado, ela tem uma tendência natural a viver errante, viver contra a vontade de Deus. E Paulo então fala dessa luta entre o velho ser humano e o novo ser humano, o velho Adão e o novo Adão, a pessoa que vive caída em pecado e a pessoa que conheceu a Cristo e busca viver em santidade, e trava-se uma luta em seu coração por causa da velha e da nova natureza. O ser humano vive caído nesse estado de depravação porque ele não teme também o juízo de Deus. Uma coisa então é a inclinação por ter uma natureza pecaminosa. A segunda coisa
é o ser humano não temer a Deus. Deus é justo, Deus é santo, e Ele fará a sua justiça sobressair, e Ele graciosamente está buscando salvar o ser humano mesmo caído em pecado. Mas Deus não poderá deixar o pecado sem punição. Como já disse o sábio, Deus ama o pecador, mas Ele não tolera o pecado. Diz John Stott, Deus se recusa a suportar o pecado. O seu julgamento é justo, é perfeito. Então o ser humano sem Cristo, sem fé, parece que não acredita que a ira de Deus vai alcançá-lo já nessa vida presente e também no julgamento final, no juízo final. E a Bíblia é muito clara em dizer que essa ira de Deus já se revela sobre o ímpio no tempo presente, entregando eles como seres obstinados ao pecado, a um processo de depravação e degeneração moral e espiritual. É como se o julgamento de Deus já tivesse começado para as pessoas que estão sem salvação, e quando eles são entregues às suas paixões depravadas, às suas idolatrias, às suas maldades, é como se eles já estivessem entregues à sua condenação e não tivesse de fato um retorno à salvação. Portanto, como igreja, nós devemos ser fiéis e nós devemos falar não só que Deus é amor, não só falar da misericórdia de Deus, mas nós devemos sim pregar do inferno, do juízo final, nós devemos falar do dia da prestação de contas. A Bíblia fala muito sobre a punição do pecado. Jesus, quando esteve sobre esta terra, Ele falou a respeito do inferno, e nós também devemos falar sobre a punição que passarão os ímpios, pois os ímpios não herdarão a salvação, não herdarão a terra. Os humildes, os simples, os mansos, diz a palavra, esses sim herdarão a terra. Então, o terceiro motivo pelo qual a humanidade vive num estado total de depravação moral e espiritual, o ser humano não observa a revelação de Deus através da natureza. Paulo vai dizer que o poder de Deus pode ser visto na criação. Basta a gente olhar a imponência dos mares, a altura das montanhas. Basta a gente olhar para a diversidade na criação, para a beleza da natureza. Nós poderemos ver que na majestade de toda a criação, Deus se revela como o Criador perfeito, com uma criação sábia, tudo em ordem. Deus de fato é o Criador e o mantenedor de todas as coisas. E desde o princípio, nós podemos observar na criação de Deus a sua divindade, o seu poder e a sua glória. No entanto, os seres humanos, mesmo podendo ver a glória de Deus na criação, não glorificam a Deus. E esta é uma obstinação do ser humano que mostra a depravação moral em que o ser humano vive. O ser humano, ao invés de dar glórias a Deus, ele prefere criar os seus próprios ídolos. Ele adora qualquer pedaço de madeira. O ser humano adora qualquer animal que é criatura de Deus, mas não dá a glória a Deus. O ser humano é capaz de adorar a si mesmo, mas não adora o Senhor. No entanto, saber que Deus existe através da força da natureza
não traz salvação a ninguém. Apenas é uma constatação de que Deus de fato existe. A idolatria, diz a Bíblia, sempre termina em imoralidade. A idolatria não é algo inofensivo, ela sempre termina em imoralidade. John Stott ainda declara que a punição de Deus para a idolatria do povo foi entregar cada um à impureza sexual segundo seus desejos pecaminosos, os desejos pecaminosos dos seus próprios corações. Então, aqui nós vemos que uma falsa imagem de Deus leva também o ser humano a um falso conceito sobre a sexualidade. E por causa disso, o ser humano passa a viver em planos que são contrários à vontade de Deus. Deus criou homem e mulher para viverem a sexualidade dentro do matrimônio e assim formarem família. E este é o conceito de Deus para o sexo. Talvez isso possa explicar porque em quase todas as práticas religiosas não cristãs, onde Jesus não é reconhecido como Senhor, envolve-se a impureza sexual. Só a fé cristã ensina sexualidade de um modo puro, de um modo limpo, de um modo santo, como Deus pede. E ainda um quarto motivo pelo qual a humanidade vive na depravação moral e espiritual é que nós não podemos ser salvos, então, pela revelação de Deus na natureza. Se olhar para a natureza, a gente reconhece que Deus existe e isso é suficiente para a nossa salvação, então Jesus não precisaria ter vindo ao mundo. Mas nós só podemos ser salvos por uma revelação especial de Deus em Jesus Cristo vindo a este mundo, e Ele é revelado nas Sagradas Escrituras. Se reconhecer Deus pela criação fosse suficiente, por exemplo, os índios ou as comunidades mais interioranas que vivem em meio à natureza não precisariam ser evangelizadas, não precisaria ser pregado o evangelho a elas, porque eles têm os rios, eles têm a natureza, eles têm todos os animais silvestres ao seu redor, e ali eles poderiam reconhecer a Deus e então serem salvos. Mas nós somos enviados por Cristo a pregar o Evangelho a todas as nações, a todas as pessoas, a fazer discípulos, a batizá-los em nome do Senhor e a ensiná-los a guardar todas as coisas que Ele tem ordenado. Então nós precisamos fazer com que todas as pessoas conheçam o verdadeiro Deus revelado a nós em Jesus Cristo. E Jesus é a verdadeira revelação de Deus, e nós passamos a conhecer a Deus quando conhecemos a Jesus. A natureza humana, então, em Cristo, ela é redimida, mas a natureza humana sem Cristo, ela permanece no pecado, e permanecendo no pecado, ela está condenada. E é por isso que eu e você, que conhecemos o Evangelho e conhecemos a Jesus, nós devemos pregar o Evangelho da justiça de Deus a todas as pessoas, para que elas também sejam livradas da ira, do furor, da condenação do inferno. E não venhamos nos esquecer que enquanto vivermos, sempre esta luta será travada em nosso coração, em nossa vida. Somente nos céus nós estaremos completamente livres do pecado, e enquanto aqui estivermos, nós devemos lutar contra essa natureza caída, para que a natureza da santificação em Cristo seja crescida entre nós. Eu quero concluir a nossa reflexão
ainda trazendo alguma questão prática a respeito desta reflexão de hoje. Leve você, as pessoas que te rodeiam, seus familiares, as pessoas com quem você convive, a reconhecerem que não existe alguém perfeito, mas a Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos estão condenados em seu pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos torna nulos. A maldade e a hostilidade é algo que está latente em cada um e cada uma de nós, mesmo nós que já cremos em Jesus. E nós devemos nos arrepender, nós devemos confessar os nossos pecados e nós devemos buscar sempre na comunhão com Jesus, na fé em Jesus, a crescermos em obediência. Que nós possamos ensinar as pessoas a ver que na natureza, embora ela seja bela, imponente, ela não é capaz de nos conduzir à salvação. Na natureza nós podemos reconhecer que tem um ser criador que deixa tudo organizado em perfeita ordem, mas em Cristo Jesus é que nós recebemos a salvação. Jesus é a revelação de Deus para a nossa salvação. Deus se revelou em Cristo Jesus e nós devemos conhecer esta salvação a partir das Escrituras Sagradas, a partir da Bíblia, que fala a respeito de Jesus e nos livra da condenação eterna. Que assim seja você, um evangelista, levando outras pessoas à salvação, a se afastarem do pecado, a crescerem em santidade. Que Deus abençoe a nossa vida. Amém.